Seja bem-vindo ao programa Organização e Método. Você, nosso convidado especial para esse episódio, que estamos conversando com convidadas muito especiais, as psicólogas Jaqueline e Vanessa, a respeito da educação dos filhos na era digital. É um tema que toca bem de perto a realidade de todas as nossas casas. E como já conversamos no livro Educação dos Filhos na Era Digital e em episódios anteriores, muitas crianças e adolescentes têm buscado orientações em influenciadores digitais que falam de tudo, mas nem sempre com sabedoria e verdade. Como então resgatar esse lugar dentro de casa com autoridade que vem do exemplo, do amor e da oração? Bom, nós vamos continuar essa boa conversa sobre como intervir com amor sem recorrer a proibições rígidas, ensinando com equilíbrio e despertando nas crianças e adolescentes o prazer por outras formas de brincar, de aprender e de conviver. Porque mesmo em rotinas corridas, pequenos gestos, como desligar o celular na hora da refeição, cantar um louvor juntos, fazer uma oração antes de dormir, ensina com simplicidade o que realmente tem valor. E para essa conversa está comigo a minha querida amiga, professora Fernanda Becalha. Paz do Senhor, Fernanda. Paz do Senhor, Késia. As meninas, Jaqueline, a paz do Senhor, Vanessa, paz do Senhor, continuam conosco, como Késia anunciou, para conversar um pouco, porque em muitas casas, especialmente nos locais com menor acesso aos espaços públicos, aquele banho de natureza que a Vanessa falou no episódio anterior, as telas acabam sendo o único lazer acessível para as crianças e adolescentes. E esse cenário não é fruto, muitas vezes, de descuido ou falta de interesse dos pais, mas também uma realidade social que é complexa, como nos mostra a pesquisa Cenário da Infância e Adolescência no Brasil, realizada pelo Instituto Alana no ano de 2023, que diz que cerca de 62% das famílias brasileiras com crianças entre 0 e 14 anos disseram não ter acesso a espaços gratuitos como bibliotecas, centros culturais, áreas de lazer, e nesse contexto que as telas, de um modo geral, acabam sendo companhia constante, substituindo esse brincar ao ar livre, o convívio com as outras crianças. Mas é possível olhar para essa realidade sem culpa e sim com consciência. E por isso você vai se lembrar da pergunta que nós deixamos para Vanessa no episódio anterior. Vanessa, como que os pais podem estabelecer regras claras? A gente veio falando do amor com limites, para que as crianças e os adolescentes eles possam compreender as regras. Então, quando nós falamos sobre a tecnologia digital, a gente pode olhar pode analisar de uma forma. Nós somos atravessados pela tecnologia. Ou seja, nós não escolhemos. A vida dos nossos filhos, a nossa vida, o nosso cotidiano, ele foi atravessado. Então, quando nós falamos de regras claras, nós pais, o que a gente pode ter acesso e é importante? Conhecimento. Então, toda vez que nós estudamos, temos conhecimento, e onde nós adquirimos esse conhecimento? Na internet, onde todo mundo tem acesso. Então, é importante dizer para os pais, estudem, se comprometam com a educação dos seus filhos. Nós não podemos, de espécie nenhuma, dizer que nós não temos acesso, porque as telas estão ali, elas estão atravessadas na vida da nossa família e dos nossos filhos. Então, dessa maneira, quando nós estudamos, quando nós nos comprometemos com a educação dos nossos filhos, nós vamos adquirindo conhecimento. Além do conhecimento que é feito também, nós estamos lidando aqui com pais que conhecem a palavra. Então, além de todo o conhecimento que a palavra nos dá. Então, como educar? Como encaminhar o seu filho? Então, a partir desse conhecimento, nós temos um outro olhar para a vida dos nossos filhos. O nosso olhar, ele é refinado. Então, a partir do momento que nós buscamos, nós estudamos, nós temos conhecimento, então nós entendemos sobre regras.
Nós entendemos sobre limites. Então, nós entendemos que os nossos filhos, desde a primeira infância até a adolescência, eles vão se desenvolvimento até cognitivamente necessitando de regra, né? Necessitando de conhecimento. Isso é cognitivamente extremamente importante para o desenvolvimento do seu filho. Crianças se desenvolvem com regras, se desenvolvem com rotina. Isso é cerebral. Não é impor limites. A partir do momento que você está com aquele, não olhar flutuante, aquele olhar que o filho muitas vezes chama o pai ou quer o pai, e o pai ele não tem aquele olhar para com o seu filho. Então você tem certeza que o seu pai ele está olhando para você. Do momento que você está olhando para o seu filho, ali você demonstra interesse por ele. Ele reconhece, até cerebral, cognitivamente, que ele é importante. Então, tendo conhecimento, buscando conhecimento, pesquisando, estudando, você vai saber o que você vai impor de regras para o seu filho, dentro daquele conhecimento que você adquiriu. Então, a partir daquele momento, do seu dia a dia, você entende o que é necessário para você colocar como regra. Você vai entendendo que o seu filho ele vai desenvolver, ele vai criar autonomia e é importante para ele a imposição dessas regras e desses limites. E com isso, dentro ali de um acordo familiar, como que é o seu dia a dia? Como que é a sua companhia para a sua criança? A partir dali, estude, busque, delimita. Cada família tem um comportamento. Cada família, vamos colocar que tem um acordo. Então, acima de tudo, se comprometa com a educação. Através do conhecimento, delimite, regra e dê espaço e autonomia para o seu filho. E o seu filho ele vai desenvolver com segurança. Ele vai desenvolvendo sabendo que ali, na família, no meio familiar, tem um porto seguro. E é de extrema importância no desenvolvimento da família. É importante, Vanessa, você falar sobre esses elementos, porque fala também de um modo de conexão com os nossos filhos, né? A importância da conexão entre gerações. Então, o texto de Abacuque fala, e se converterão pais aos filhos e os filhos aos pais. Nós estamos vendo um tempo de uma desconexão entre as gerações e essa é uma preocupação muito séria do nosso tempo. Então, quando conversamos sobre isso, a importância de estabelecer regras e limites, não é no sentido de nós sermos apenas legisladores da nossa casa, mas no sentido de colocar aqui condições que vão contribuir para um bom convívio. Mas é muito importante que os filhos percebam que eles são amados, né? Que eles são ouvidos, que eles são importantes, né? Mas assim, também é nesses elementos que nós estamos aqui abordando a respeito desse uso de telas e que a gente conversa, né? É possível um uso de telas sem culpa? É um dos temas que nós queremos reforçar neste episódio. Eu acho que todos em casa, quando se pega por muito tempo no celular, fica um pouco depois culpado, né? Já aconteceu isso com você? Conte para nós aqui. E o impacto disso é uma dificuldade, por exemplo, de concentração. Muitos pais têm observado que seus filhos não conseguem prestar atenção em uma conversa, em uma leitura e até mesmo uma aula da EBD num culto. E isso não é por acaso. Estudos recentes mostram que o consumo excessivo de vídeos curtos, rápidos, repetitivos, como aqueles que encontramos em alguns aplicativos, no Instagram, no TikTok, eles têm afetado diretamente a capacidade de foco e a memória de curto prazo das crianças, adolescentes e a nossa também. E de acordo com a pesquisa que é publicada pela Universidade de Harvard, é um estudo de 2022, o uso prolongado de plataformas com esse formato pode alterar o tempo de respostas do cérebro, reduzir a paciência, aumentar o desejo por estímulos excessivos e imediatos, dificultando o desenvolvimento de atividades que exigem raciocínio contínuo, como a leitura da Bíblia, o brincar criativo ou até mesmo uma conversa simples com os pais. Então, diante desse cenário, meninas, a gente sabe que os vídeos rápidos e viciantes, eles estão sim afetando a atenção e o comportamento dos nossos filhos, né? E eu queria conversar aqui um pouquinho com vocês, né, Jaqueline, como é que os pais podem orientar uma rotina colaborativa
que possibilite aqui uma intervenção com amor, com autoridade, mas sem recorrer ao uso excessivo, rígido da força, do autoritarismo. Conversa um pouquinho conosco a esse respeito. Então, Kézia, esses vídeos, eles estimulam intensamente o sistema de recompensa cerebral. O que é isso? Ele promove uma liberação, que nós falamos lá no primeiro episódio, constante de dopamina. E o que é a dopamina? É um neurotransmissor, ou seja, é uma substância química produzida pelo cérebro que transmite sinais entre neurônios. Ele é um papel fundamental em várias funções do corpo e da nossa mente. Então, o que acontece? Quando há esse excesso, ele dificulta o quê? A consolidação de atenção. Justamente aquilo que você falou. Vão para a EBD? Não prestam atenção. Vão para uma aula? Não presta atenção, porque a mente deles está processando aqueles vídeos constantemente. E o que acontece com a nossa mente? Ela fica ali, numa roda gigante, vai e volta, vai e volta. E quando há os estímulos externos, brincar, o cozinhar com os filhos, que há esses momentos afetivos, eles são muito mais prazerosos do que a tela, entende? Então, tem que ter intervenção dos pais baseada em limites afetivos. Regras claras. Meu filho, você pode 30 minutos de tal hora a tal hora. Então você, pais, vocês dá esses limites afetivos e cumpre. Muitas vezes, sabe, meninas, os pais, o que eles fazem? 30 minutos todo dia, mas não estipulam o horário. Deixa o filho lá no celular e ele vai para o celular também. E aí o tempo passa que ninguém vê. Porque quando você está com a tela na mão, queima arroz, queima feijão, queima tudo e não se vê nada, não é assim? É verdade. Acontece isso conosco. Então os pais, eles também têm que criar limite para eles mesmos. E aí tudo vai fluir dentro de casa. Você vai ter tempo para tudo. Você vai ter tempo de brincar com seu filho, você vai ter tempo do seu descanso. O próprio celular pode ser um lazer. Nós chamamos de lazer digital. Brinca com ele, entra no joguinho dele, fica aqueles 30 minutos com ele. Você vai ver o quanto que vai ser prazeroso, pai, para você e para o seu filho. Isso é verdade. Agora, eu fiquei pensando enquanto você conversava de um elemento, de um aspecto assim que a gente conversou numa aula com os adolescentes, né? Quando eles ficam muito tempo nas telas, é difícil eles conseguirem se desligar até no momento de dormir. Porque é como você acabou de explicar, eles entram num estímulo que mesmo com os olhos fechados, aquelas imagens permanecem fazendo parte do momento de descanso. Isso compromete sim em muito tempo de pegar no sono, de ter um sono tranquilo, né? Um sono agradável. E esses momentos simples em família, já reduzindo o uso excessivo antes de dormir, se a gente tiver sempre um tempinho para algum jogo, para alguma brincadeira, para uma leitura, isso também pode contribuir para que o sono, né, o período que leva ao sono seja também um pouco mais saudável, né, mais agradável. Né? É bom criar uma rotina. Eu vou falar da rotina da minha casa porque eu tenho uma filha de 13 anos. Ela desliga Lindíssima, o celular. Participou do programa. E a respeito disso, vocês são muito mais bonitas pessoalmente do que no programa, não é verdade, Fernanda? Obrigada. Obrigada, são seus olhos. Muito obrigada. Então, a minha menina, né, de 13 anos, o que acontece? A gente desliga o celular 8 horas da noite. Então, há esse processo do descanso mental. Nós vamos fazer a leitura da palavra. Após a leitura da palavra, há um bate-papo gostoso ali entre eu e ela. A gente desliga a luz, fica tudo no escuro e vamos conversar. E ali o sono vai se processando. Eu chamo isso de higienização do sono. Então, há um cronograma todos os dias a ser cumprido. Né? Então, esse cronograma ele é cumprido à risca. Quando eu falo desliga, o que ela faz? Ai, agora, mãe, mais um pouquinho. Não, não tem mais um pouquinho. E é com amor, é com afeto. E você também consegue fazer isso com seu filho em casa. Faça essas regras bem estabelecidas. Faça essa higienização do sono antes de dormir, porque ele vai ter um sono tranquilo. Você pode perceber, os pais que deixam o celular com os filhos, há o bruxismo à noite, há a insônia,
A criança se movimenta o tempo todo na cama, fala muito mais do que realmente, né, é ali dentro da normalidade. Há um sono perturbador. E eles acordam como? Cansados. Porque o corpo está deitado, mas a mente está trabalhando. Então, esse cansaço há um prejuízo no outro dia. Então, justamente há o prejuízo de memória de curto prazo, controle inibitório, o planejamento. Aquela criança que não consegue acompanhar a sala, dorme. As crianças dormem, gente, na sala de aula. Elas abaixam a cabeça e dormem. Simplesmente dormem. O professor fala, meu Deus, o que aconteceu? Ou estava a noite toda no celular, ou o sono estava perturbado. Isso nós não queremos para os nossos filhos. Porque você, pai, conhecedor da palavra, sabe que lá em Eclesiastes 3:1 diz assim, ó, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Se há tempo para todo um propósito debaixo do céu, há tempo do celular, há tempo de brincar, há tempo de descansar, há tempo do lazer. E tudo isso nós conseguimos fazer. Só ter uma rotina bem estabelecida, com muito amor, com muito carinho e com muito afeto, junto com os nossos filhos. Amém. E a responsabilidade dos pais também ter tempo de colocar limites. Porque a criança que é entregue a si mesma, ela não tem condições de limitar o uso das telas, de limitar o tempo, de dizer que agora eu não vou usar porque está na hora de dormir. Não, essa é uma responsabilidade dos pais. As crianças não podem ser entregues a si mesmo para elas estabelecerem as regras ou elas entenderem que chegou o tempo de finalizar. Por si só, nem nós, às vezes, vamos parar de fazer uso das telas antes de dormir, não é verdade, meninas? É verdade. Isso mesmo. E aí nós vamos pegar esse texto que a Jaque trouxe, de que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Nós vamos pensar um pouquinho, Vanessa, como que os pais podem, com esse equilíbrio, instruir, as crianças nessas formas, mas que alimentem o coração, que alimentem a mente, que alimentem os vínculos dentro de casa, porque nesses episódios vocês têm nos mostrado com muita clareza os prejuízos que às vezes não é uma deficiência da criança, mas que tem sido provocado pelo uso excessivo da tecnologia e que vai afastando os corações, as mentes. Como que nós podemos trazer isso para dentro da relação com os nossos filhos? Então, quando nós falamos sobre esse prazer excessivo que a tela traz, quando a gente coloca em prática, a gente pode pensar o seguinte: as crianças, elas estão acostumadas, assim, se a gente for colocar de maneira clara, com pouquíssimo esforço e muita recompensa. Então, isso é o que eu costumo trazer para pais e consultório. E eu tento explicar de uma maneira bem clara como que isso está influenciando nesse cotidiano, nessa educação, nesse convívio, nesse dia a dia, ocasionando prejuízos na escola, Porque quando chega até o consultório, já chega de uma maneira que nós precisamos lidar. Então, sempre chamando esses pais e dizendo que há prazeres pequenos que podem ser reconstituídos. Há prazeres pequenos que ele pode ser inserido novamente na vida dessa família. O que às vezes o excesso de telas, ele não está deixando com que esse pai veja, Mas sim, por exemplo, quando a gente fala com o pai da seguinte maneira: se sua criança é pequena, e nós sempre informamos sobre o uso da tela. Se a sua criança é pequena e você está tentando delimitar o uso da tela, a gente parte de um princípio muito simples. É necessário utilizar digitalmente? Vamos trocar o aparelho por uma TV. Já é uma limitação clara, já muda o comportamento de uma criança. E quando a gente parte por uma TV, a gente já tira aquele comportamento da criança de querer estar perto de uma tela. O que eu estou dizendo assim, não é fácil, não é. Mas existem quem pode recomeçar e existem aqueles que pode colocar já na sua vida, no seu cotidiano. Então, assim,
tá delimitado ali o tempo, então assista uma TV com o seu filho. Não vá por um aparelho que vicia, que é muito fácil, é um prazer muito fácil, muito momentâneo, né? Então, assim, escolha o conteúdo. Tenha certeza do que você vai repassar para o seu filho, porque traz consequências. Para uma criança, óbvio que o pai vai optar por algo que a criança possa assistir. Nossos canais estão aí claros, né? Dentro de tudo aquilo que a criança pode assistir, nós temos o canal, claro que você pode colocar seu filho lá para assistir na frente daquela TV. E tenha certeza do que o seu adolescente está tendo acesso. Porque os prejuízos, eles estão sendo muito grandes, né? Então, assim, o que pode também ser prazeroso para um adolescente? Pode ser prazeroso a tela? Está incontrolável? Está. Nós falamos, nós não vamos tirar de uma vez. Mas tenha consciência do que o seu adolescente está acessando. Tenha total certeza do que ele pode também. Falando assim de uma maneira muito grosseira, pode ser até, assim, olha, existem pais que não sabem o que os adolescentes estão assistindo, isso é impossível. É possível. É muito possível e é real. É extremamente real em consultório. É tão real que existem crianças na primeira infância que têm acesso a telas. E são acessos indiscriminados. Então é uma realidade muito clara pra gente que isso acontece. Então, assim, de uma maneira clara, explica ao seu adolescente que aqueles conteúdos inapropriados não é apenas como pais que está exigindo, né? Eu, em consultório, trago também um ECA. Estatuto da Criança, do Adolescente. Eu trago para aquele adolescente para deixar claro para o adolescente que não é algo que aqueles pais estão exigindo e perderam a autoridade. É algo que tem um estatuto que está ali dizendo. Então eu tento desvincular um pouco. É o meu pai que está sendo extremamente autoritário. Não. Eu tento mostrar para o adolescente que existe uma organização. Dentro dessa organização, existe ali metas que a gente procura ser cumpridas. Então, assim, mostrar para o adolescente que ele precisa usar de uma maneira saudável aquela tela. Se já está inserido, está no cotidiano, oriente o seu filho. Porque os prejuízos, eles estão sendo até, vamos colocar, riscos de vida para aquele adolescente, que a gente pode falar até um outro programa, de uma maneira mais clara, mas está desse jeito, está sendo dessa maneira trazido para a gente. Irmãs, que bênção essa conversa, uma grande alegria recebê-las, dizer também do nosso agradecimento a esse programa tão belo que vocês estão desenvolvendo, conversando com os nossos adolescentes, um excelente instrumento para as crianças, para os adolescentes deste tempo, e nós contamos que vocês voltarão. Amém? Amém. Amém, Vanessa, paz do Senhor. Paz do Senhor. Pai Senhor Jaqueline. Pai Senhor. Pai Senhor Fernanda. Pai Senhor Késia. E também a você que nos acompanha. Uma alegria nós permanecermos juntos. Nós agradecemos a cada avô, mãe, pai, cuidador que acompanhou até aqui esse nosso programa. E a notícia boa é que nós teremos outros com este tema tão importante para tratar sempre com base na palavra e no compromisso com a formação de famílias firmadas na presença do Senhor. Por isso, continue conosco no programa Organização e Método e também acesse a playlist completa no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Compartilhe os episódios com outras famílias e participe dessa rede de cuidado, de ensino e de esperança, como nos lembra Hebreus 12:11. Na verdade, nenhuma correção parece, no momento, ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Nós confiamos nessa promessa, não é? Que o Senhor abençoe grandemente a nossa família e fortaleça os nossos vínculos, renove a cada dia a nossa instrumentalidade de pais e mães para educar os nossos filhos, a nossa herança, com amor, presença e limites que edificam. A paz do Senhor Jesus.
Música